Irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor em Efésios 5, versículo 14. Pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. O apóstolo Paulo aqui, ele estava incentivando os irmãos da cidade de Éfeso a ficarem atentos, a prestar atenção, porque estava acontecendo coisas na cidade que estavam fora dos seus ensinamentos, fora do que ele estava falando para a cidade e fora da vontade do Pai. Não era aquilo que Cristo estava mostrando para eles. E toda vez que nós vemos na palavra do Senhor, desperta, é para que nós fiquemos atentos, porque está aqui no imperativo, desperta, é um mandamento, desperta, presta atenção, olha, porque tem alguma coisa que está fora da direção do Senhor. Ou você está desanimado, ou você está passando às vezes por uma situação ruim, ou você passou por alguma situação pesada, difícil, de perda. Presta atenção, desperta, porque o Senhor quer falar com você. Às vezes falar desperta para alguém é para você dar um ânimo, dar um chacoalhão. E mesmo conosco, irmãos, parece que quando nós estamos acordados, muitas vezes nós estamos meio que dormindo, parado, inerte. E Paulo falava isso para que eles andassem na palavra. E nós também, irmãos, quando passarmos por dificuldades que nos trazem tribulação, tristeza, alguma coisa ruim, nós não podemos ficar parados, nós devemos nos despertar, ouvir o que o Senhor tem para falar e fazemos o quê? Marchamos, buscamos a presença do Senhor e ficamos o quê? Acordados, prestando atenção no que o Senhor quer falar para nós. E ele fala, levanta-te dentre os mortos. Saia do meio dos mortos. Não fique no meio das palavras das pessoas que estão mortas espiritualmente. No meio de nós, às vezes em familiares, no serviço, pessoas que andam conosco, são pessoas que estão mortas espiritualmente. E muitos, às vezes, de nós ainda negociam, ainda andam e ainda permanecem no meio dessas pessoas. E andar com pessoas que não têm a mesma vida que nós temos, não têm a mesma direção de vida que nós temos, é perigoso. Por que ele fala, levanta-te dentre os mortos? O que é algo morto? É algo que não está tendo mais vida, é algo que está em estado de putrefação, está apodrecendo. E se você anda no meio disso, do meio dos mortos, dali a pouco você está se contaminando. Coloca uma laranja boa no meio de um monte que está podre, dali a pouco ela começa a se contaminar e ela estraga também. E lá em Salmo 1 diz exatamente... A palavra todo mundo conhece. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Nós que levamos esse chacoalhão, desperta, sai do meio de coisa errada. Nós devemos justamente fazer, essa é a vontade de Deus, não andar, não ficarmos neste meio. Vamos continuar lendo aqui no versículo 15, fala: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Irmãos, devemos prestar atenção em todo momento de como estamos andando. As pessoas do mundo estão prestando atenção em nós. As pessoas estão vendo o que nós estamos fazendo. E a partir do momento em que você se diz cristão, as pessoas estão olhando mais ainda. E cristão é aquele que tem o mesmo andamento, as mesmas características de Cristo. Esses são os cristãos. Então nós devemos andar prudentemente, como quê? Como pessoas sábias. Nós devemos buscar a sabedoria. Buscar a sabedoria é a coisa principal, diz em Provérbios. Cada vez mais fazer o quê? O que o Senhor nos ensina. E ele fala, remindo o tempo. Por quê? Muitas vezes nós nem cuidamos, não vemos o que está se passando no tempo, perdemos tempo com muitas coisas ruins. Uma coisa, nós trabalhamos muito tempo, nós passamos, acho que a maioria
quem trabalha passa muito tempo dentro do serviço. Para que eu preciso trabalhar tanto? Para ajudar a sustentar minha família. E tem pessoas que estão trabalhando tanto que não tem tempo para ficar com a própria família que ele tanto ama. Ele tira tanto o tempo dele para o trabalho e ele não passa o tempo com a família. Eu preciso trabalhar porque eu preciso sustentar minha família, eu preciso trabalhar e não faz o que a palavra do Senhor fala, que tem que haver o descanso, tem que haver o momento. Também muitas pessoas fazem isso e deixam de priorizar o quê? A vontade de Deus, a palavra de Deus, né? Coloca outras coisas e não coloca a vontade de Deus em primeiro lugar. Por quê? E Paulo vai dar um aviso aqui. Porquanto os dias são maus. Cada vez mais o tempo está ficando feio, cada vez mais coisas ruins têm acontecido, cada vez mais parece que a gente olha e fala, meu Deus, onde nós vamos parar com tanta coisa acontecendo? Mas a palavra de Deus já vem nos advertindo há muito tempo que essas coisas iriam acontecer. Vamos dar um pulinho em Timóteo, segunda carta, capítulo 3. Versículo 1. Diz assim: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pai e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, e tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. Afasta-te, diz o Senhor. Você foi chamado para estar disperso, para sair do meio dos mortos. E quem aqui, irmãos, não conhece alguém que faz parte dessa listinha? Como nós que estamos ouvindo aqui, a gente não conhece alguém que não tenha presunção, que seja soberbo, que desobedece pai e mãe, que é irreconciliável. Irreconciliável é aquela pessoa que ela não cede de jeito nenhum. Brigou, ficou com água, vira a cara para a pessoa e ela não volta a falar de jeito nenhum. Quem de nós não conhecemos? Irmãos, misericórdia, nós devemos fazer uma autoanálise para que nós não nos encaixamos dentro dessa lista. Porque muitas vezes, às vezes a gente olha para o vizinho do lado, às vezes olha para o irmão do lado e a gente vê. E nós mesmos estamos encaixados dentro dessa lista. Misericórdia, nós temos que pedir para o Senhor, para que Ele cutuque, para que Ele incomode, para que nós não estejamos dentro disso. Porque o Senhor fala, afasta-te. Não é para andar junto. Saia do meio dos mortos. Para que nós vamos ficar andando com pessoas que não vão estar abençoando a nossa vida? Né? Nós devemos cada vez mais o quê? Despertar. E a coisa está feia, porque a gente liga o jornal, vê coisa ruim. Você vai conversar com o vizinho vai contar uma história da rua de cima que aconteceu uma tragédia. Cada vez mais. Por quê? Porque as pessoas estão cada vez mais se afastando da vontade de Deus. Vamos dar um pulinho em Mateus 24, 12. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. É o que nós vemos, irmãos. É o que nós vemos, o amor se esfriando, as pessoas não respeitam mais a outra, as pessoas, é pai que mata filho, filho que mata pai, pais que bulinam filhos, é coisa assim de nós ficarmos horrorizados. Mas no meio de tudo isso, há uma coisa pior. Você vê uma reportagem na favela, e vê lá um garotinho deste tamanho, 6, 7 anos, que foi criado nesse meio de traficantes, que Deus tinha planejado algo bom, porque quando nós estamos do ventre das nossas mães, é o Senhor quem está nos traçando, e o Senhor traça. O mesmo plano que Deus traçou para cada um de nós que estamos aqui, Ele também tem traçado para aquelas crianças. Aí a gente vai ver uma reportagem de uns garotinhos deste tamanho, novinhos, 5, 6 anos, e você vai e pergunta para ele, o que você vai querer ser quando crescer? É uma pergunta básica, né? Ele fala, eu quero ser bandido, porque eu vou ter dinheiro, porque ninguém vai
triscar em mim, eu vou poder matar quem... Não tem amor, não foi criado com amor. E o que está faltando isso? Está faltando levar a palavra de Deus para essas pessoas. Passou outro dia, os meninos pegaram garotos, por causa dessa coisa toda de maioridade, que estão querendo diminuir e colocar para 16 anos, pegaram jovens, meninos de 14 e 15 anos e falaram, e agora vocês foram pegos, você sabe qual a consequência? A jornalista até falei, será que eles sabem o que significa a palavra consequência? E eles sabem. O menino pegou e falou assim, tia, ou eu vou ser preso ou eu vou morrer. E cadê o amor pela vida? Não está sendo passado amor pela vida. Isso depende de quem? De nós. Irmãos, Deus é amor. Né? Nós, se somos filhos de Deus, nós devemos ter esse mesmo amor. O Senhor Jesus nos ensinou a amar o próximo. E o que acontece? Qual é a pior armadilha no meio de tudo isso? É nós nos conformarmos. Este é o pior. Esta é a armadilha do inimigo para esse momento. É o quê? Acontece tanta barbaridade, acontece tanta coisa ruim, que nós começamos a olhar tudo isso e a gente fala, isso é normal. É normal filho matar pai para pegar herança. Eu já ouvi tanta essa história, vou contar uma nova. Você abre jornal e vê gente maltratando o outro, vizinho que subiu no andar de cima para matar o outro por causa de barulho. Misericórdia. É normal. Não é normal, irmãos. Nós temos que nos colocar numa posição de, quando nós ouvimos essa história, dobrar o joelho e orar e clamar. Senhor, isso não pode ser normal, está acontecendo, está cada vez ficando pior, mas isso não é normal dentro das nossas vidas. Não foi para isso que o Senhor tem dado a sua palavra. Não foi para isso que nós estamos aqui. O Senhor diz que nós estamos aqui para conhecê-lo cada vez mais. E depende de nós passar esse conhecimento. Nós ouvimos a palavra de Deus, nós somos alimentados pela palavra de Deus, e nós vemos essas coisas e nós nos calamos muitas vezes. Eu digo isso porque acontece comigo. Às vezes você fala, não, é melhor eu nem correr o risco e ficar caladinha. Misericórdia, irmãos. Pede para Deus dar direção para que nós possamos cada vez mais falar. Vamos dar um pulinho lá em Romanos 12:2. E nós fomos muitas vezes alertados por todos os apóstolos, né? O Senhor Jesus falou, no mundo tereis aflições, passaremos por dificuldades. Romanos 12:2 diz, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E não vos conformeis. Quando eu li aqui esse versículo, eu achava assim, eu não me conformo com isso mesmo. E eu achava que era criar uma certa rebeldia, uma certa revolta. Mas não. Quando nós pegamos o dicionário e a palavra conformar, quer dizer ter a mesma forma, ser igual, ser parecido, ser toneado como aquilo. Conformar, estar de acordo. Quando o apóstolo fala aqui, não vos conformeis, não seja igual, não tenha a mesma forma, não se pareça com o mundo. E aí o apóstolo fala para nós não sermos como o mundo. Por que tanta igreja e tantas pessoas que ouvem a palavra de Deus estão fazendo tudo de acordo com o mundo? Igualzinho, estamos imitando. Ao invés de imitarmos a Cristo, nós imitamos ao mundo. Nós ouvimos tantas coisas aí fora que se falam, não, isso está dentro do Evangelho, nós não estamos levando o Evangelho. Nós estamos trazendo o mundo para dentro da igreja e não estamos levando o Evangelho, nós estamos levando o Cristo, não estamos levando a palavra para as pessoas. Por quê? Estou usando de estratégia. Vamos dar um pulinho lá em Coríntios, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, 9:20. Diz, e fiz-me como judeu para os judeus, para ganhar os judeus, para os que estão debaixo da lei, como se estivera debaixo da lei, para ganhar o que estão debaixo da lei, para os que estão sem lei, como estivessem sem lei, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que estão sem lei. Fiz como fraco para com os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me de tudo para todos, para por todos os meios, ganhar e salvar alguns. Muitos, irmãos, usam este versículo para colocar
e levar aos irmãos coisas que não são da direção de Deus. A palavra de Deus é simples. A palavra de Deus é simples. Nós não temos que imitar o mundo para levar. Eu sou prova viva porque eu era uma pessoa que eu tive muitos problemas. Ninguém precisou passar por beberrão do meu lado para levar a palavra de Deus. Foi a palavra de Deus limpa e pura. Ninguém precisou imitar o mundo para me trazer para o Senhor Jesus. Nós não precisamos fazer a coisa. Tem pessoas que usam justamente isso. Eu fiz-me disso para isso. Eu fiz-me de ouvir, perdão da palavra, mas eu ouvi funk porque muitas vezes a pessoa não consegue parar de fazer o que o mundo propõe porque ela lhe traz prazer para fazer somente a vontade de Deus. Nós temos, lógico, muitas coisas boas que estão dentro que podem nos ajudar, mas como ferramenta. Mas para nos assemelharmos, não. Nós devemos nos assemelharmos como o Senhor cada vez mais. Paulo, ele queria que nós fizéssemos, irmãos, Paulo não queríamos que nós fôssemos amigos, que nós imitássemos. Por quê? Porque muitas vezes a pessoa fala, eu fiz-me de fraco para ganhar os fracos, né? Mas ela acaba cometendo fraqueza, ela acaba caindo e vai lá para uma daquelas partes daquela listinha lá de 2 Timóteo 3. Acaba cometendo aquilo, vai tentar fazer alguma coisa e acaba cometendo uma fraqueza, que não é a vontade. E eu tenho certeza que não era isso que Paulo queria. Ele queria que nós nos colocássemos, mas para trazer. Aquela história de venha como está, mas permaneça, isso não existe na palavra. Nós devemos vir e sermos transformados. O primeiro milagre do Senhor Jesus foi uma transformação. E é isso que Ele quer fazer em nós. E é isso que nós que ouvimos a palavra do Senhor devemos fazer. É essa transformação que quando uma criancinha vira e fala, eu quero ser, fala, não, o Senhor não fez isso. Não é para isso que você nasceu. Você tem tudo para... Olha as consequências. E nós devemos mostrar, nós devemos usar de muitos meios para trazer as pessoas. Mas a palavra do Senhor, ela é viva e eficaz. E ela entra como espada e ela transforma, irmãos. Não precisamos usar meios diferentes que estão fora da palavra do Senhor para trazer as pessoas. Por quê? Lá em Tiago 4,4 fala, portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Então nós não devemos fazer nenhum tipo de aliança diretamente ligada com o mundo para nós trazermos as pessoas. Nós devemos clamar porque maior é o que há em nós do que há no mundo, irmãos. A palavra do Senhor transforma. Irmãos, desperta, irmão. Fala para o seu irmão do lado, desperta. Desperta. Nós não devemos ser, irmãos, de acordo com o que há. Nós não devemos nos conformar, não devemos nos adequar, nós não devemos estar com a forma do mundo, e sim com a forma do Senhor. Por quê? Jesus, ele veio o quê? Para mudar as coisas, ele veio para transformar. E nós temos obrigação, nós devemos fazer a mesma coisa de sermos o quê? Sermos diferente. Porque a palavra de Deus diz que nós somos um povo diferente. Nós não somos iguais ao mundo. 1 Pedro diz, 2,9. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo escolhido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Se ele nos chamou das trevas para a maravilhosa luz, por que nós vamos imitar quem está nas trevas? Nós devemos mostrar a luz de Jesus através das nossas atitudes. Vamos dar um pulinho em Isaías 52:1? Profeta Isaías, olha, desde lá de Isaías já nos convidando a ficarmos atentos, dispersos, a nos despertarmos para as coisas maravilhosas que, irmãos, que nós não devemos, irmãos, não permitam que transformem a nossa mente. Nós devemos nos despertar. Essa armadilha que o inimigo coloca de toda a normalidade hoje em dia. Nós devemos falar que a palavra do Senhor diz, falarmos de acordo com a palavra. Diz assim, Isaías 52:1. Desperta, desperta, veste-te da tua fortaleza, ó Sião. Veste-te das tuas vestes formosas, ó Jerusalém.
cidade santa, porque nunca mais entrará em ti, nem incircunciso, nem imundo. Desperta, desperta, irmãos, desperta, igreja. Fala aqui, veste-te da tua fortaleza, ó Sião, ó igreja. Qual é a nossa fortaleza? É a palavra do meu Deus. A palavra do Senhor é a nossa fortaleza. Diz, eu acho que é Salmos, o Senhor é a minha luz e a minha salvação. O Senhor é a minha fortaleza. Quem temerei? Quem tem a fortaleza, quem se reveste da fortaleza, quem se reveste da armadura de Deus, né? Não temerá. Acontecem todas essas coisas no mundo, mas nós respondemos como? De acordo com a palavra de Deus. Nós não respondemos de acordo com o mundo. Eu não posso falar como o mundo fala. Eu não posso mostrar que eu sou igual ao mundo. Senão, eu não estou refletindo a maravilhosa luz de Jesus na minha vida, né? Irmãos, mudarmos, transformarmos a situação, essas coisas que nós vemos, difíceis hoje em dia. Vemos criança que é jogada dentro de lixo. Cadê o amor? Mãe que acaba de ter filho e joga. Esses assassinatos, ondas de violências terríveis. São coisas que o quê? Ele fala, o evangelista Mateus, ele falou que o amor de muitos se esfriariam. E está se esfriando. E depende de nós mostrarmos para as pessoas que não é normal a gente aceitar uma situação. Se fala assim, ele foi lá e matou, é porque ele estava passando por um problema psicológico? Não, foi o inimigo que atentou na cabeça dele. E ele foi lá e fez aquilo com o vizinho, ele foi lá e fez aquilo com o filho. E nós vamos orar e interceder para que mude essa situação. E o Senhor vai transformar essa situação, vai mudar para que mude a nossa mente, para que mude, comece tudo a mudar aqui. Dá um pulinho novamente, irmãos, lá em Mateus 24, 14. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunha a todas as gentes, e então virá o fim. Irmãos, quanto mais nós falarmos do Senhor, quanto mais nós levarmos o evangelho do reino, o reino de Deus, porque existem pessoas pregando o reino do homem, reino do apóstolo tal, reino do pastor tal, reino do bispo tal, reino de não sei quem, e não fala do reino de Deus, para a honra e glória de Deus, para que o nome de Deus seja engrandecido, para que nós possamos dar frutos para Deus. O reino é de Deus. Quanto mais nós levarmos e pregarmos a palavra de Deus, mais próximo nós estaremos do Senhor, mais próximo nós estaremos vendo o fim de todas essas coisas ruins. É fim de dor, é fim de crueldade. Quanto mais nós levarmos diante do Senhor. Para quê, irmãos? Para darmos, voltamos lá em Romanos novamente. Romanos 12, fala assim, né? Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E qual que é a boa, perfeita e vontade de Deus para as nossas vidas? É que nós sejamos salvos, é que nós tenhamos paz, né? Mas como ter paz nesse mundo? Alguém pode chegar e mim falar, né, irmã Vilma, é muito difícil. Hoje em dia no mundo não dá para viver desse jeito. Tá, não dá para transformar todo mundo? Começa transformando você. Eu começo transformando a mim. Começa renovando. Ele fala para renovação do vosso entendimento, para que nós experimentemos. Quando nós nascemos, o Senhor, Ele traça um plano maravilhoso para cada uma das nossas vidas. Quando nós nos distanciamos e começamos a andar de acordo com a nossa vontade, quando nós começamos a andar no meio dos mortos, quando nós somos contaminados, nós fazemos uma distância dessa direção que Deus tinha traçado para nós. Aí nós acabamos caindo naquela listinha lá de 2 Timóteo 3, e nós sofremos, nós passamos por dificuldades. Aí nós caímos na armadilha do inimigo. Hoje em dia é normal. Hoje em dia é normal. E querem que nós aceitemos a normalidade. Não digo, irmãos, nós não aceitarmos com violência, não. É tudo em cima da palavra do Senhor. Porque o Senhor diz para realmente nós amarmos a todos. Mas
a resposta que nós devemos dar quando nós somos confrontados é de acordo com a palavra de Deus. Fazemos cada vez mais. Porque se cada vez mais nós nos afastarmos fazendo o que todo mundo e achar o que é normal, cada vez mais nós vamos fazer com que os dias sejam cada vez piores. O dia mau vai ser mais mau ainda. Irmãos, dá uma olhada cada vez mais no que Deus quer para as nossas vidas. Nós estamos sendo fortalecidos na palavra. Nós estamos conhecendo cada vez mais a Deus. Quando nos apresentam algo que vai fora da palavra de Deus, busquemos cada vez mais que Deus nos dê a direção. Aí vai uma perguntinha, a coisa está feia, não está? Todo mundo quer que melhore, não quer? Todo mundo quer que mude essa transformação, essa situação que está violência, tanta coisa ruim, né? As pessoas pararam de falar uma coisa, uma palavra, pecado. O pecado existe e as pessoas deixam de falar sobre pecado. Isso é pecado. Eu não estou julgando. Aí as pessoas, mas não pode julgar. Não, é a palavra de Deus que fala isso. O manual de vida, a palavra de Deus fala que é. Não sou eu que estou falando. Está aqui, ó. É só ler. Está escrito. Isso daí é pecado. Isso é errado. Isso não agrada a Deus. Às vezes não quer falar a palavra pecado, porque tem pessoas que falam, nossa, a palavra pecado é pesada demais. Tá, então isso não agrada a Deus. Isso que você está fazendo não agrada a Deus. Ah, como você sabe se isso agrada a Deus? Não. Está na palavra do Senhor. Só mudou a palavra, mas está aqui. Está na palavra de Deus. Que nós possamos cada vez mais, irmãos, falar o quê? Falar da palavra. Quanto mais rápido a gente falar da palavra, mais o evangelho vai ser pregado a toda a nação, mais o fim de todas essas coisas ruins, e nós estaríamos diante do Senhor, vivendo tudo o quê? Tudo de bom e maravilhoso. Mas, irmãos, nós aqui, mesmo estando no mundo, o Senhor Jesus, quando ele estava orando, falando para o Pai, de todas as coisas que eles estavam falando para os discípulos, que ele estava ensinando para os apóstolos, ele falou, não os tireis do mundo, mas dê a eles o quê? Dê a proteção, cuide, livrai-os do mal, é o que o Senhor fala. Então nós não devemos pedir para sair desse mundo porque eu não aguento mais. Nós devemos, já que o mundo está ruim, nós não aceitarmos e usar o quê? A palavra do Senhor para transformar a mente das pessoas em Cristo, mudar, haver uma renovação. Quando a gente ora, renova-me, Senhor Jesus, já não quero ser igual, cantar música, tem pessoas, irmãos, que não podem, porque tem pessoa que canta, renova-me, Senhor Jesus, já não quero ser igual, mas ela não está querendo mudar, não. Ela continua fazendo exatamente a mesma coisa que faz o mundo. Ela não renovou, não se renovou. E nós que estamos aqui, irmãos, cada vez mais, vamos fazer o quê? Parecermos com Cristo e não parecermos com o mundo. Não vos conformem com o mundo, não estejam de acordo com o mundo, estejam de acordo com Cristo, com a vontade de Cristo para as nossas vidas. Amém, irmãos? Desperta, igreja. A palavra é desperta. Vamos estar despertos, vamos estar alegres e felizes, porque nós temos, os dias são maus, mas nós temos o Senhor Jesus que nos alegra. Amém? Amém? Vamos ficar em pé, vamos orar.